A Carta Perdida. Nikolai Gogol. 1831. A Carta Perdida. Um dia, o sereníssimo capitão dos cossacos lembrou-se de mandar uma carta à czarina. O escrivão do regimento, que o diabo carregue, esqueci como se chamava. Era Viskriak, ou não? Motuzotchka, ou não? Goloptsek, ou não? Como quer que seja, o que sei é que o seu nome era dificílimo. Enfim, o escrivão do regimento chamou meu avô e disse-lhe que o capitão o encarregara de levar uma carta à czarina. Meu avô não gostava de fazer preparativos demorados. Costurou a carta em seu gorro, arriou o cavalo, beijou a mulher e os dois, como ele os chamava, porquinhos, um dos quais era meu pai, e partiu levantando tanta poeira quanto teriam levantado 15 malandros que estivessem jogando malha no meio da rua. No dia seguinte pela manhã, ainda não cantara o galo pela quarta vez, e meu avô já estava em Konotop. Realizava-se aí, então, uma feira. Tão grande era a multidão que entupia as ruas, mas, como ainda era muito cedo, todos dormiam deitados no chão. Junto a uma vaca, estava deitado um parabuco gozador, de nariz vermelho como um pisco. Mais adiante roncava, sentada junto às suas coisas, uma vendedora de pederneiras, de anil, de chumbo para fuzil e de bublique. Debaixo de uma carroça estava deitado um cigano. Sobre outra carroça carregada de peixe estava estendido o carroceiro. E, na estrada real, de pernas abertas, permanecia deitado um moscovita barbudo com um carregamento de cintos e luvas. Numa palavra, havia toda espécie de pessoas, como é costume encontrar nas feiras. Meu avô parou para olhar em volta. As tendas começavam gradativamente a se animar. As judias arrumavam seus frascos, a fumaça subia em espirais aqui e ali, o odor das iguarias aquecidas espalhava-se por todo o acampamento. Meu avô lembrou-se de que estava sem tabaco e sem estopa, e começou a procurá-los na feira. Mal dera 20 passos, encontrou um zaporoga, um verdadeiro gozador. Bastava olhá-lo para verificar se isso. Calças vermelhas como fogo, um caftã azul, um cinturão escarlate, e sobre a cintura, um cachimbo de piteira curta com uma correntinha de cobre que ia até os pés. Numa palavra, um verdadeiro zaporoga. Ah, que rapagões! Como eles param, como se espreguiçam ao passar a mão pelos valentes bigodes, como fazem tinir as esporas e começam a dançar. Suas pernas giram com a velocidade de uma roca em mãos femininas. Fazem ressoar e depois, com as mãos nas cadeiras, atiram-se em preciádica e entoam canção arrebatadora. Não. Passou seu tempo. Não se verão mais zaporogas. Então, meu avô encontrou um desses zaporogas. Palavra puxa palavra, não lhes foi preciso muito tempo para se tornarem amigos. Começaram a tagarelar a tal ponto que meu avô esqueceu inteiramente da viagem. Beberam tanto quanto num festim antes da quaresma. Finalmente, cansaram-se de quebrar jarros e espargir moedas pela multidão. Aliás, a própria feira não podia durar eternamente. Os dois novos amigos combinaram então não se separar e prosseguirem juntos. A tarde já ia adiantada quando se encontravam em pleno campo. O sol partiu para o descanso, só deixando aqui e ali algumas faixas avermelhadas. A campina, com seus prados multicores, lembrava os trajes festivos das moças de negras sobrancelhas. Uma tagarelice terrível dominou nosso zaporoga. Meu avô, com outro bom vivante que se reunira a eles, já estava pensando que o diabo penetrara certamente nele. Onde ia o homem buscar histórias e contos tão engraçados que meu avô segurava as ilhargas e quase passou mal da barriga. Mas quanto mais caminhavam, mais aumentava a escuridão, e concomitantemente, as narrativas do rapaz perdiam sua jovialidade. Afinal o contador calou-se inteiramente, e começou a estremecer ao menor ruído. Ei! Patrício! Vejo que estás seriamente entretido a contar as corujas. Já pensas em correr o mais depressa possível para casa e sentar-te de novo sobre a tua estufa? Pois bem. Não quero ocultar-lhes a coisa, disse de súbito o zaporoga, voltando-se para os companheiros e olhando-os fixamente. Saibam que há muito tempo vendi minha alma ao maligno. E que importância tem isso? Quem, em sua vida, não teve algum negócio a resolver com os impuros? Esse é exatamente o caso em que é necessário, como se diz, folgar desabridamente.
E, companheiros, bem que eu folgaria, mas acontece que o prazo expira justamente esta noite. Ei, irmãos, disse ele, batendo-lhes nas mãos, ajudem-me, não durmam esta noite, jamais esquecerei, enquanto viver, esse favor. Como não auxiliar um homem às voltas com tão grande desgraça? Meu avô declarou imediatamente que preferia que lhe cortassem a própria nuca a deixar o diabo farejar com seu focinho canino uma alma cristã. Nossos cossacos talvez houvessem prosseguido o caminho, se a treva não envolvesse todo o céu como no manto negro e a treva não fosse tão densa nos campos quanto debaixo de um capote de pelo de carneiro. À distância brilhava apenas uma débil luz e os cavalos, sentindo próxima a estrebaria, aceleravam a andadura, com as orelhas erguidas e varando com os olhos a escuridão. A luzinha parecia caminhar ao encontro deles. Em frente aos cossacos, surgiu uma pequena taverna, inclinada para o lado, como uma mulher ao voltar de um alegre batismo. Nessa época, as tavernas não eram o que são hoje. Um homem de bem não encontrava aí somente lugar para se pôr à vontade e dançar o opaque, mas também para se deitar quando o vinho lhe pesasse na cabeça e suas pernas começassem a fazer zigue-zagues. O pátio estava cheio de carriolas de pchumacs. Nos galpões, nas cavalariças, no vestíbulo, todos ressonavam como gatos, uns encolhidos, outros arreganhados. O taverneiro estava sozinho em frente ao lampião, fazendo entalhes no bastão para marcar quantas medidas as cabeças de pchumacs haviam esvaziado. Meu avô, após pedir o terço de um cântaro de aguardente para 3, dirigiu-se para o galpão, onde ele e os companheiros se estiraram lado a lado. Ainda não tivera tempo para se voltar quando verificou que os companheiros já estavam dormindo a sono solto. Acordando o terceiro cossaco que se reunira a eles, durante o trajeto, meu avô lembrou-lhe a promessa feita ao companheiro. O homem levantou-se, esfregou os olhos e adormeceu novamente. Que fazer, a não ser resignar-se a montar guarda sozinho? Para afugentar o sono, meu avô foi examinar todas as carriolas e certificar-se do que os cavalos estavam fazendo. Depois acendeu o cachimbo, voltou e sentou-se outra vez, junto aos companheiros. Tudo estava tão calmo que se poderia ouvir uma mosca voar. Eis que de repente ele vê qualquer coisa cinzenta mostrar uns chifres por cima de uma carroça que estava perto. Ao mesmo tempo seus olhos começaram a fechar-se, de sorte que ele se pôs a esfregá-los continuamente com os punhos e lavá-los com a aguardente que restava. Mal seus olhos ficavam desanuviados, tudo desaparecia, mas pouco depois o monstro se apresentava novamente atrás da carroça. Meu avô regalou os olhos o mais que pôde, mas o maldito sono tudo embaralhava à sua frente. Seus braços ficaram pesados, sua cabeça inclinou-se e dominou tão profundo sono que ele caiu como morto. O avô dormiu por longo tempo. Só quando o sol já havia aquecido muito sua careca é que ele se levantou rapidamente. Após se haver espreguiçado 2 vezes e coçado as costas, reparou que havia menos carroças do que na véspera. Provavelmente os pchumacs haviam partido ao amanhecer. Olhou para onde estavam os companheiros. O cossaco lá estava e ainda dormia, mas o Zaporoga desaparecerá. Começou a interrogar as pessoas, mas ninguém sabia de coisa alguma. Somente a Svit do Zaporoga ficara no lugar onde ele estivera deitado. Apavorado, meu avô refletiu um instante. Foi ver os cavalos, mas não encontrou nem o seu nem o do Zaporoga. Que significaria isso? Admitamos que a força maligna se houvesse apoderado do Zaporoga. Mas quem levou os cavalos? Depois de refletir muito tempo, o avô concluiu que o diabo viera e, como era longe o caminho para voltar ao inferno, furtara-lhe o cavalo. Ele estava muito pesaroso por não haver cumprido com sua palavra de cossaco. Nesse caso, pensou, nada há que fazer. Irei a pé. Talvez encontre na estrada algum muladeiro de volta da feira que me queira vender um cavalo. Quis botar o gorro, mas o próprio gorro desaparecerá. Meu finado avô juntou as mãos em desespero ao se lembrar de que na véspera o trocará pelo do Zaporoga. E então o impuro também o roubara. Não adiantava agora ele procurar em todos os bolsos. O capitão haveria mesmo de recompensá-lo, bem arranjado para levar a carta à czarina, e meu avô pôs-se então a deblaterar contra o diabo, a tal ponto que as orelhas lhe deviam arder no recesso do inferno.
Mas as palavras não resolvem os impasses. Não adiantou a meu avô coçar a nuca, não lhe acudiu coisa alguma. Que fazer? Ele recorreu então à inteligência dos outros. Reuniu todas as boas criaturas que estavam na taverna, Chumax e outros viandantes, e contou-lhe sua desdita. Os Chumax ficaram muito tempo a refletir, com o queixo apoiado no cabo do chicote, depois baixaram a cabeça e acabaram dizendo que nunca tinham ouvido falar, em todo o mundo cristão, em alguma carta de Etman roubada pelo diabo. Outros acrescentaram que nada havia a esperar, quando um diabo moscovita roubava alguma coisa. Só o taverneiro permanecia quieto em seu canto. O avô dirigiu-se a ele. Quando um homem permanece calado é que tem muito engenho. Somente o taverneiro não era muito pródigo em palavras. E se meu avô não houvesse puxado do bolso 5 copeques, não lhe arrancara uma única palavra. Vou ensinar-te a maneira pela qual poderás recuperar a tua carta, disse o homem afastando-se um pouco com meu avô. Foi como se tirasse um peso de cima de meu avô. Já vejo em teus olhos que és um cossaco e não uma mulher. Pois bem. Ouve. Pertinho daqui há um caminho que dobra à direita e entra na floresta. Logo que a noite descer sobre os campos, prepara-te para partir. Na floresta existem ciganas que somente saem de seus esconderijos para forjar o ferro nas horas da noite em que somente as feiticeiras passeiam montadas em seus atiçadores. Qual é, de fato, sua verdadeira profissão? Isso não é contigo. Haverá muita bulha na floresta. Apenas, não te dirijas para o lado aonde a ouvires. Chegarás em frente a uma veredazinha que passa junto a uma árvore queimada pelo raio. Segue essa trilha, e caminha, caminha, caminha. As moitas espinhosas hão de te esfolar. Densos matagais de aveleiras hão de barrar-te o caminho, mas continua a caminhar. E quando chegares junto a um regato, só então é que poderás parar, e verás o que desejas. Também não te esqueças de botar nos bolsos a coisa para a qual eles são feitos. Compreendes, diabo ou homem, todos gostam dele. Depois de assim falar, o taverneiro retirou-se para seu quarto e não quis dizer mais uma palavra. Meu finado avô não era um poltrão. Quando lhe acontecia encontrar um lobo, agarrava-lhe pela cauda. Quando abria caminho entre os cossacos, com seus punhos, todos caíam à sua volta como peras. Contudo, um arrepio percorreu-lhe a espinha quando entrou na floresta naquela noite escura. Nenhuma estrela no céu. Estava tão escuro e deserto como num subterrâneo. Só se ouvia lá em cima, muito acima da cabeça, o vento frio que passeava pelas copas das árvores, e estas, como outras tantas cabeças de cossacos bêbados, cambaleavam, como se fossem vagabundos, murmurando com suas folhagens arengas desconexas. Foi quando ele sentiu o frio aumentar e lamentou não ter trazido seu capote de pelo de carneiro que, subitamente, a floresta ficou iluminada como pela aurora, e ao mesmo tempo um fragor semelhante ao de 100 martelos retumbou em seus ouvidos com tanta força que a cabeça lhe parecia estalar. Meu avô depressa viu em sua frente uma vereda que serpenteava entre as moitas. A árvore consumida pelo raio também apareceu, bem como os arbustos espinhosos. Tudo era exatamente como lhe haviam dito. Não. O taverneiro não mentira. Mas não era nada fácil, nem divertido, abrir o caminho através das sarças. Aos poucos foi saindo desse lugar e chegou ao local mais desolado onde, tudo quanto pôde notar, as árvores tornavam-se mais raras, mas ao mesmo tempo tão grandes que ele nunca encontrara iguais, nem mesmo do outro lado da Polônia. Subitamente, entre as árvores, viu um regato que brilhava com reflexos de aço, de um negrume azulado. O avô ficou muito tempo na margem, olhando para todos os lados. No lado oposto resplandecia um fogo que ora reavivar-se, refletindo sua chama no regato que estremecia sob ela como um polonês subjugado por um cossaco. Afinal, surgiu a pontezinha, a tem graça. Poderia acaso atravessá-la alguma coisa que não fosse a carruagem do diabo? Não obstante, meu avô pisou na ponte animosamente e em menos tempo do que um tomador de rapé precisa para retirar uma pitada de tabaco e levá-la ao nariz, já se encontrava do outro lado. Só então foi que ele pôde verificar que ao redor do fogo havia homens de carrancas tão apraites, que em qualquer outra ocasião, ele daria sabe Deus o que para evitar encontrá-los.
Mas a situação não comportava recuos e era preciso entabular conversação. Meu avô inclinou-se até quase a cintura e disse: Deus seja convosco, boa gente. Ninguém respondeu, sequer com um aceno de cabeça. Conservando o mesmo mutismo, derramaram qualquer coisa no fogo. Ao reparar que havia um lugar vago, meu avô ocupou sem maior cerimônia. Ficaram muito tempo assim sem trocar palavra. Meu avô já estava começando a se entediar. Remexeu no bolso, tirou o cachimbo e tranquilamente examinou as fisionomias dos companheiros. Ninguém lhe prestou atenção. Poderiam ter a bondade. Como direi, Jim, meu avô era educado e sabia como dizer as coisas. Perante o próprio czar, não teria ficado embaraçado, Jim, de permitir que eu esteja à vontade sem ofendi-los com isso. Tenho muito fumo, um cachimbo, mas nada para acendi-lo. Seu discurso ainda não obteve a menor resposta. Apenas um cara feio adiantou-lhe um tição até o rosto, de maneira tal que, se meu avô não afastasse a cabeça, teria podido despedir-se para sempre de um olho. Vendo, afinal, que estava perdendo inutilmente seu tempo, decidiu-se ele, escutasse ou não aquela gente impura, a contar seu caso. As carrancas aguçaram então os ouvidos e adiantaram as garras. Meu avô compreendeu-as. Reunindo num só punhado todo o dinheiro que trouxera, atirou ao centro, num movimento circular, como se eles fossem cães. Mal atirou o dinheiro, tudo turbilhonou à sua frente. A terra tremeu, e como aconteceu isso? Nunca ele pode explicá-lo, mas desceu até o inferno. Oh! Lá! Lá! Paizinho! Exclamou olhando para todos os lados. Que monstros viu então? Eram só carrancas e mais carrancas, como se diz. Havia lá feiticeiras em quantidade não inferior à da neve que cai pelo Natal, todas enfeitadas, pintadas. Pareciam moças na feira. E todas que havia, dançavam como embriagadas, uma sarabanda qualquer do diabo. E que poeira levantavam! Um cristão tremera só ao ver os saltos que eles davam. Meu avô, apesar de todo o seu pavor, não pode deixar de rir, ao ver de que maneira os diabos com seus focinhos de cão e suas compridas pernas de alemães, sacudindo o rabo, viravam ao redor das feiticeiras como rapazes junto às moças, enquanto os músicos, batendo nas bochechas com os punhos como se fossem pandeiros, faziam seus narizes assobiarem como flautas. Mal avistaram eles meu avô, precipitaram-se todos em bando ao seu encontro. Focinhos de porco, de cão, de bode, de galinha, de cavalo, todos estendiam o pescoço e procuravam beijá-lo. Meu avô sentiu-se tão repugnado que cuspiu. Afinal, agarraram-no e o fizeram sentar-se em frente a uma mesa tão comprida que iria perfeitamente de Conotopa Baturin. Muito bem. Ainda podia ser pior. Pensou o avô ao avistar em cima da mesa carne de porco, salsichão, cebola e repolho misturados, e muitas outras iguarias. Bem se vê que esse crápula de diabo não observa o jejum da quaresma. Preciso dizer-lhe que meu avô nunca perdia a oportunidade, quando possível, de mastigar qualquer coisa. O finado tinha bom apetite. Por isso, sem perder tempo, puxou para si o prato onde estavam o toucinho e o presunto, apanhou um garfo quase tão grande quanto o forcado com que os mujiques espetam o feno, fisgou o pedaço maior, fixou com a mão uma côdea de pão debaixo do queixo e, no instante em que se dispunha a engolir o bocado, mandou, involuntariamente, para outra boca, e junto a seus ouvidos ouviu uma carranca mastigar com um ruído de queixo que chegava às duas pontas da mesa. Meu avô não disse palavra. Espetou outro pedaço. Já estava com ele entre os lábios, mas novamente a garfada foi para outra boca. O mesmo acontece na terceira vez. A cólera dominou o meu avô. Esquecendo o medo e as garras entre as quais se encontrava, avançou ameaçador para as feiticeiras. Mas como? Raça de Herodes! Estão pensando que vão continuar zombando de mim? Que eu me torne católico se não lhes virar pelo avesso as carrancas, caso não restituam imediatamente meu gorro de cossaco. Mal acabou de proferir essas palavras, todos os monstros mostraram os dentes e desandaram numa tal gargalhada que o coração de meu avô se gelou.
Está combinado, miou uma das feiticeiras que meu avô julgou ser a presidente, porque sua cara ainda era mais feia que a das outras. Nós te restituiremos o gorro, sob a condição de jogares conosco 3 partidas seguidas de Durak. Que fazer? Um cosaco jogar Durak com mulheres. Meu avô a princípio protestou, mas teve que ceder. Trouxeram cartas tão sebentas quanto aquelas com as quais a filha de um sacerdote procura adivinhar qual será o noivo. Mas ouve, ladrou pela segunda vez a feiticeira, se ganhares, uma vez que seja, terás o gorro, porém se ficares Durak todas as 3 vezes, não te deves queixar, nunca mais verá teu gorro, nem talvez o mundo. Dá mesmo assim as cartas, feiticeira, aconteça o que acontecer. As cartas foram dadas. Meu avô apanhou seu jogo, nem valia a pena olhar, pois se não recebera, por pilhéria que fosse, um trunfo sequer. Entre os outros naipes, a carta mais forte era um 10. Nenhuma figura, enquanto a feiticeira jogava sempre as cartas altas. Meu avô teve que ficar Durak, e mal terminar a primeira partida, de todos os lados as carrancas começaram a ladrar, a rixar, a grunhir. Durak, Durak, Durak. Que a pele de vocês arrebente, raça do diabo, exclamou meu avô tapando os ouvidos. Vamos, pensou ele, a feiticeira trapaceou ao embaralhar as cartas. Agora é a minha vez. Voltou a carta do trunfo, olhou seu jogo que era bom. Também tinha trunfos. Sem mais refletir, bateu com esse trunfos nos bigodes dos reis. Não estás jogando como cosaco. Com que estás cobrindo minhas cartas, camarada? Como, com que? Com trunfos. Talvez em tua terra isso seja trunfo, mas aqui não. Meu avô olhou as cartas e, de fato, eram de naipe comum. Que velhacaria! Teve de ficar Durak pela segunda vez, e as impuras puseram-se novamente a gritar ensurdecedoramente. Durak! 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 A mesa tremia e cartas pulavam. Meu avô cada vez mais se exaltava. Deu para a terceira partida. Como na anterior, as coisas começaram muito bem. A feiticeira exibiu 5 cartas. Meu avô cobriu-as e apanhou, no baralho, toda uma mão de trunfos. Trunfo! Exclamou ele, batendo com a carta na mesa a ponto de voltá-la. A feiticeira, sem dizer palavra, cobriu-a com um simples 8. E com que estás cobrindo, velha diabá? A feiticeira levantou a carta e meu avô viu que a dele não passava de um simples 6. Estão vendo essa trapaça infernal? Disse meu avô, e, despeitado, deu um soco fortíssimo na mesa. Felizmente a feiticeira só tinha cartas desirmanadas, enquanto meu avô tinha cartas que faziam par. Mostrou-as e, de novo, apanhou as cartas no baralho. Mas todas eram tão ruins que lhe caíram os braços, e aquelas eram as últimas. Com um gesto de indiferença, deixou sobre a mesa um simples 6. A feiticeira apanhou-o. Ah! Tem graça, que significa isso? Alguma coisa está sendo tramada. Meu avô pôs então disfarçadamente as cartas em cima da mesa e marcou-as com o sinal da cruz. E de repente em suas mãos os as, o valete de trunfo. O que ele pensara ser um 6, era a dama do trunfo. Ah! Que imbecil fui eu! Queres o rei do trunfo? Ah! Estás apanhando-o. Ah! Sua gata! E o as, também, queres? As! Valete! A trovoada rebombou pelo inferno. A feiticeira debatia-se numa convulsão, e não se sabe de onde. O gorro caiu na cara de meu avô. Não, isso ainda não me basta, bradou meu avô que recuperara a coragem e punha o gorro na cabeça. Se, imediatamente, meu valente cavalo não se apresentar aqui em minha frente, seja eu estendido morto pelo raio, neste lugar impuro, caso não os esbofeteie a todos com a cruz. Já erguia o braço, quando de repente estalou diante dele o esqueleto de seu cavalo. Eis teu cavalo. O pobre homem chorou como uma criança ao olhar o esqueleto. Sentia falta de seu velho companheiro. Forneça-me então qualquer outro cavalo para sair de seu antro. O diabo fez estalar o chicote. Um cavalo de fogo surgiu debaixo de meu avô e levou como um pássaro para as nuvens. Entretanto, dominou o medo no meio do trajeto quando o cavalo, não atendendo a seus gritos, não obedecendo às rédeas, voou sobre abismos e pantanais.
Que lugares não viu ele? Tremiam só de ouvi-lo contar. Quando ele se lembrava de olhar para baixo, avistava um abismo a pique, e aquele animal de Satanás, sem se inquietar, marchava diretamente sobre ele. Meu avô fazia todos os esforços para se sustentar, mas uma vez não conseguiu. Foi atirado num precipício e seu corpo bateu com tanta força no chão que ele já pensava estar morrendo, ou pelo menos, para falar a verdade, perdeu a noção do que estava acontecendo. Quando recuperou os sentidos e olhou em torno, já era dia e ele reconheceu os lugares que lhe eram familiares. Estava estendido no telhado da sua própria casa. Desceu e persignou-se. Que feitiçaria! Que coisas estranhas podem acontecer aos homens! Olhou para as mãos, estavam ensanguentadas. Migrou-se no túnel cheio de água e viu que seu rosto também estava ensanguentado. Depois de se lavar muito bem para não assustar os seus, entrou mansamente na casa, e viu seus filhos andando de costas e mostrando-lhe com o dedo a mãe deles, dizendo: "Olha, olha, a mãe está pulando como uma louca." De fato, a mulher estava sentada, adormecida em frente a seu torno de fiar, com a roca na mão e, em seu torno, estremecia sob o banco. Meu avô tomou-lhe docemente a mão e acordou-a. "Bom dia, mulher. Estás passando bem?" Ela, com os olhos arregalados, olhou longamente, e por fim, reconhecendo o marido, contou-lhe que, em sonhos, vira a estufa andar pela casa afugentando com a pá as caçarolas, as tinas e o diabo sabe mais o que. "Vamos," disse meu avô, "tu só viste as diabruras em sono e eu acabo de vê-las realmente. Muito convicto estou de que será preciso mandar benzer nossa casa. Quanto a mim, não tenho mais um minuto a perder." Depois de rápido repouso, meu avô apanhou um cavalo e, desta vez, sem parar dia e noite, chegou a seu destino e entregou a carta a Czarina. Em Petersburgo meu avô viu tantas maravilhas que durante muito tempo não lhe faltou o que contar. Como o conduziram a um palácio tão alto que nem 10 cartas colocadas umas sobre as outras o alcançariam. Como atravessou um quarto sem encontrar ninguém, outro, ninguém, um terceiro ainda sem ninguém, ninguém ainda no quarto e somente no quinto é que olhou e viu a pessoa sentada com uma coroa de ouro, com suas vestes cinzenta, nova, de botas vermelhas a comer galutque de ouro. Como a Czarina mandou que enchessem de cédulas azuis o gorro de meu avô. Como, mas seriam nunca mais acabar. Quantos às suas rixas com o diabo, meu avô esqueceu-se mesmo de pensar nelas, e se acontecia alguém lembrá-las, meu avô conservava-se calado como se o caso não fosse com ele. Para castigá-lo, provavelmente, por não haver, como dissera, feito benzer a sua casa, todos os anos, exatamente no aniversário da aventura, acontecia à sua mulher o fato extraordinário de dançar involuntariamente. Não havia meio de evitá-lo. Estivesse cuidando do que fosse, suas pernas começavam a se mover e, Deus que me perdoe, acabavam executando as mais extravagantes cabriolas. Fim.